Olá, meus queridos, sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre Alan Turing. Mas antes eu gostaria que vocês parassem em um momento e pensar em como é a lógica de um computador, ou seja, como uma máquina é capaz de fazer tantas coisas e até parece que ela pensa como nós. E nesta aula vamos conhecer um dos grandes cientistas responsáveis por responder a essas perguntas. Então, meus jovens, se preparem, pois nesta videoaula vocês vão aprender história e matemática de um jeito divertido. Vamos entender um pouco da história da lógica computacional? Então, vem comigo. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre Alan Madison Turing. Ele nasceu na Inglaterra em 23 de junho de 1912. E desde criança, Alan Turing ele já se interessava pelas áreas que envolviam a lógica e a matemática. Aos 15 anos, ele já conseguia desenvolver problemas matemáticos que eram considerados complexos. Ele estudou na prestigiada, Escola de Sherborne e se graduou em matemática com honras na Universidade de Cambridge. Depois da sua graduação, ele se empenhou em criar uma máquina que ela conseguisse armazenar lógica humana, que pudesse executar um grande número de cálculos matemáticos em um sistema chamado sistema binários. Ou seja, a máquina seria capaz de resolver problemas decompondo eles em etapas, do qual nós chamamos hoje de algoritmo. Meus jovens, a máquina de Turing ela foi a base para os computadores que são produzidos atualmente. Turing trabalhou entre 1940 e 1941 como funcionário do governo britânico e ainda desenvolveu uma máquina que foi capaz de desvendar o enigma. Mas, Márcio, o que seria este enigma? Meus queridos, era um código criado por uma máquina do regime nazista que era usado por suas tropas para se comunicarem na Segunda Guerra Mundial. E a invenção de Turing foi responsável por impedir diversos ataques nazistas às tropas aliadas. E além de encurtar a guerra, vamos se dizer nesses termos, em alguns anos. Segundo um historiador chamado Max Hastings, a invenção de Turing, que foi batizada de boom, pois ele era considerado uma bomba eletromagnética que interceptava e decifrava mensagens. Ela foi responsável por salvar 2 milhões de toneladas de embarcações britânicas e ao conseguirem decifrar os planos alemães e impedir essa execução, além de salvar milhares de pessoas. Meus queridos, depois da guerra, Turing ele continuou trabalhando para o governo britânico, tentando desenvolver um computador. Ele teve uma participação ativa na construção do chamado Manchester Mark I, o primeiro computador parecido com o que nós temos atualmente. E na sua época era o mais rápido do mundo. Além de tudo isso, em uma época em que ainda se especulava, se as máquinas poderiam pensar. Vejam bem, pessoal, o nosso amigo aqui, Turing, ele não só teorizou o que elas pensavam, como também desenvolveu um teste para verificar se elas seriam capazes de pensar como os humanos. O famoso teste de Turing, Ou seja, o jogo da imitação.
Nesse teste, os humanos, né, ele faz perguntas para uma máquina que tenta gerar respostas como se fosse humano. Mas, Márcio, o que nós vamos aprender com o Turing? Pessoal, nós vamos aprender que qualquer robô ou objeto que se movimenta, ele precisa de algumas instruções específicas que vai fazer ele, né, ir de um lugar para o outro quando a gente queira que ele faça isso. Ou seja, nós determinamos o seu movimento, o seu trajeto. E isso que nós vamos aprender no projeto Turing. E como que isso vai acontecer, Márcio? Nós vamos fazer através dos algoritmos. E te pergunto, o que é um algoritmo? Meu jovem, algoritmo são instruções que devemos dar ao nosso objeto para executar uma certa função. Se eu quero que este avião aqui ele vai até esta nuvem aqui, ó, eu preciso dizer a ele quantos quilômetros ele deverá se deslocar até chegar a essa nuvem daqui, nessa nuvem aqui, né? Neste nosso caso aqui, devemos dizer a ele que são necessários, por uma situação hipotética, 10 quilômetros à sua frente. Então, ele executou exatamente a função do qual eu pedi para ele executar. Isso é um algoritmo, né? Bem simples assim. E essas são as instruções que eu criei para formar o nosso algoritmo. E nós vamos aplicar isso num programa chamado Scratch. Pessoal, os estudos de Turing são considerados como a primeira base para o desenvolvimento das inteligências artificiais. Infelizmente, Alan Turing não foi compensado por todo o seu trabalho para o governo britânico. Sua morte foi em 8 de junho de 1954. No ano de 2014, o diretor Morten Tilden ele dirigiu um filme baseado na biografia de Alan Turing, que no Brasil foi traduzido como O Jogo da Imitação. Apesar de não ter sido reconhecido pelo seu trabalho em vida, o seu legado ultrapassa gerações e também mostra a grande representatividade deste cara dentro das ciências. Meus queridos, isso é o que eu teria para falar com vocês a respeito, né, de Alan Turing. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, né? Pois ele é muito importante para o canal possa crescer. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um vídeo sempre que tiver um vídeo novo. Um meu muito obrigado pela sua paciência e fique com Deus.